Olá, meus alunos! Terceiro ano, vamos hoje fazer um momento diferenciado aqui com vocês. Nós já estamos aí na aula 46, chegando ao final da nossa jornada juntos, né? Eu espero que vocês tenham conseguido assimilar tudo que a gente falou. É claro que 100% às vezes é complicado, mas quando você consegue assimilar pelo menos mais de 80%, você já consegue ter uma facilidade para resolver aqueles 20% que você ficou meio obscuro, né? Então, eu quero dizer para vocês que é muito bom ter estado com vocês e hoje nós vamos fazer, como eu disse, um momento diferenciado. Nós vamos relembrar alguns assuntos aqui. Vamos ter uma atração especialíssima aqui, que é o professor Alexandre, que vai estar tocando aqui uma música comigo, vai estar fazendo um som, uma paródia que eu fiz para vocês, dentro do conteúdo que a gente vai estar abordando, que a gente vai falar aí de sistemas, de fisiologia, anatomia, enfim. Nós vamos relembrar algumas coisas de uma forma bem maneira, bem legal, e eu tenho certeza que você vai curtir. Põe na tela aqui para mim. Hoje nós estamos na aula 46.1, né? É o que nós vamos fazer agora. Aula 46.1. E hoje nós vamos focar uma biologia voltada para o Enem, de fato, né? Nós escolhemos aí, de repente, alguns assuntos que são, digamos, frequentes no Enem. Fisiologia e saúde, citologia e ecossistema global, que está dentro do contexto de ecologia, tá? Ecologia, no caso aqui o ecossistema global. A citologia está dentro ali da estrutura do corpo, né, da fisiologia humana, dentro da questão da saúde também. A gente vai fazer essa analogia das relações entre a fisiologia e a saúde, e a citologia, que trata do estudo das células, tá bom? Então, começando com fisiologia. Quando alguém diz para você, né, vamos estudar fisiologia, aí você pergunta assim, mas o que é fisiologia? Você ouve falar sobre essa palavra, mas tecnicamente, do que se trata a fisiologia? A fisiologia, pessoal, ela estuda o funcionamento do corpo, né? Físio é função, funcionamento. E a logia, né, o tal do estudo. Então, funcionamento, no caso, humano, né? A fisiologia humana, funcionamento do corpo humano. É importante a gente ter em mente que o nosso corpo, o nosso organismo, olha aqui para mim, o nosso organismo, ele é uma... Pode deixar aqui comigo a imagem. O nosso corpo, ele é uma máquina. E diga-se de passagem, é uma máquina bem complexa, né? E para que a gente funcione, para que a gente esteja aqui vivo, existem várias peças dessa máquina que precisam funcionar em correlação para que esse organismo consiga realizar suas funções, tá? Quando você abre ali o capô de um carro, um motor, o que acontece? Você vê várias peças e, de repente, se você desplugar uma conexão daquela, vai dar um problema no carro, ele não vai funcionar direito, ou então, às vezes, nem vai funcionar, ele nem vai conseguir sair do lugar, né? Por quê? Porque uma função ali enfim, foi desligada, hein? Uma mangueirinha, qualquer coisa assim. A mesma coisa é o nosso organismo, pessoal, né? A gente tem o coração, a gente tem o pulmão, a gente tem o nosso intestino, a gente tem os músculos, a gente tem os vasos sanguíneos. Então, uma coisa depende da outra. E o que é que vai estudar tudo isso? É a fisiologia, que ela vai estudar o funcionamento do corpo humano. Quando a gente fala do corpo humano, é interessante também você ter em mente que nós fazemos um estudo voltado para o nosso organismo. Agora, por exemplo, em se tratando de outros mamíferos, existem muitas semelhanças entre seres vivos que são semelhantes, né? Mas, nesse caso aqui, a gente vai estar falando sobre o funcionamento do corpo, a fisiologia humana, ou seja, a nossa fisiologia. E dentro desse tema, a gente tem como essencialidade a gente tem que conhecer 3 fatores para a gente estudar a fisiologia humana, que é o quê? É a anatomia, os sistemas e as reações
metabólicas, tá? Se você não conhecer esses 3 indivíduos, ou esses 3 tópicos, dificilmente você vai conseguir se dar bem em fisiologia. Porque, veja bem, fisiologia é o funcionamento do corpo. A anatomia é a estrutura do corpo. Os sistemas são os vários sistemas que tem para o nosso organismo funcionar. Circulatório, urinário, digestório, enfim. As reações metabólicas tratam ali das conversões químicas dentro do nosso organismo, para que as reações aconteçam, né? Do sódio, do potássio, das vitaminas que a gente ingere, enfim. Então, isso aqui vão compor o funcionamento do corpo, tá? Então, para estudar fisiologia, nós temos que ter uma noção de todos esses elementos. Então, primeiramente, na parte da anatomia. O que é, pessoal, a anatomia? Ela vai estudar a forma e a estrutura do corpo e suas partes. Nós temos ali cabeça, tronco, membro. Então, nós temos braços, nós temos a nossa mão, nós temos cabeça, os pés, as pernas, né? E não só isso, nós temos todo um conjunto anatômico funcionando, como os órgãos internos também, não é só o que você está vendo, né? A anatomia, ela estuda a estrutura do corpo, tudo que forma o nosso corpo. Então, anatomicamente falando, nós temos vários órgãos, e esses órgãos estão estão apoiados numa estrutura esquelética, né? Que vão vão promover o guardamento, digamos assim, né? O aporte para esses órgãos se repousarem dentro do nosso organismo, né? Então, ela vai estudar os órgãos e as suas funções, né? Então, põe na tela aqui para mim, por favor. Então, ó, nós temos aqui a tireoide, temos os pulmões, temos o fígado, temos o intestino, temos aqui a bexiga, que é a bexiga urinária, o rins, né? Nós temos o estômago, coração, cérebro. Se você for prestar atenção aqui, todos esses elementos, eles são importantes como únicos, porém, eles fazem parte de um sistema, na maioria das vezes, né? Nós temos aí o sistema respiratório, onde vai envolver, por exemplo, os pulmões. Nós temos o sistema urinário, onde vai estar envolvida a bexiga, mas a bexiga sozinha, ela não compõe o sistema urinário, assim como o pulmão sozinho, ele não compõe o sistema respiratório, entendeu? Então, cada elemento aqui, ele, digamos, é como se fosse uma das peças principais do seu respectivo sistema. Por exemplo, o cérebro, ele é o responsável principal de qual sistema vocês acham? Sistema nervoso. O pulmão, ele é o responsável principal por qual sistema vocês acham? Sistema respiratório, né? Assim como o coração, ele vai ser responsável por qual? Pelo sistema circulatório. Então aqui, pessoal, em se tratando de coração, nós temos uma função muito importante. Por exemplo, sistema circulatório. Eu já vou falar aqui do primeiro sistema. Então você entende uma anatomia. Aliás, está aqui para cá. Você entende que existe uma anatomia, existem peças, né, que são os órgãos que vão fazer o nosso corpo funcionar. E esses órgãos, cada um deles vão fazer parte de vários sistemas. Se você não conhecer os órgãos, dificilmente você vai conhecer os sistemas. E nós temos aqui o coração. O coração que é o principal órgão do sistema circulatório. E o sistema circulatório, ele faz o quê? Ele transporta. Ele transporta elementos ao longo do nosso corpo, através do quê? Do sangue. Então nós temos um coração, né, no sistema circulatório, que é a bomba principal, que ela vai bombear, né? Esse sangue que o coração vai bombear, ele vai rodar pelo nosso corpo, né? Ele vai correr pelo nosso corpo, levando o quê? Oxigênio. Só que esse sangue, ele por si só, ele não é o tempo todo o mesmo sangue, o mesmo tipo de sangue. Esse sangue, ele sai com uma característica para o organismo e depois ele retorna para esse mesmo coração com uma outra característica. Então ele sai rico em oxigênio, aí ele vai para o organismo.
esse sangue vai retornar para o mesmo coração, só que já do lado esquerdo, aliás, do lado direito, entendeu? Ou seja, ele vai sair do lado esquerdo, ele sai, retorna para o lado direito, né? Ele sai com oxigênio e volta com CO2. Ele vai passar pelo pulmão, vai sofrer um processo chamado hematose, que é a troca de gás carbônico pelo oxigênio. A gente não puxa oxigênio, esse oxigênio vai para onde? Para o pulmão. Quando o sangue está passando no pulmão, ele vai pegar oxigênio e deixar o CO2 do oxigênio que já foi usado, entendeu? Ele pega o oxigênio, ele vai usar pelo corpo esse oxigênio, e quando ele retorna, ele já retorna transformado em CO2. Esse CO2 vai ser expelido, vai ser jogado fora, enquanto esse oxigênio que está entrando agora, ele vai ser inserido no sangue, para que esse oxigênio corra dentro do nosso organismo e vá para as células, para quê? Principalmente para a produção de energia, tá bom? Então, põe na tela, esse é o nosso esquema aqui sobre vários sistemas, mas em se tratando de coração, eu quero chamar aqui o meu amigo professor Alexandre. Por favor, professor, venha cá que é um momento especial, né? Olha aqui, põe na tela, professor Alexandre, que é o professor de artes da mediação tecnológica, acho que vocês já tiveram, né? Lembra do... Arte é tão legal. Arte é tão legal. E o professor vai fazer uma participação especialíssima aqui comigo. Eu tenho uma música, uma paródia que eu canto sobre as funções do coração, né? Esse órgão que é tão importante, principalmente no que diz respeito ao sistema circulatório, né? O sistema circulatório, como eu falei, ele é responsável pela carreação, ou seja, por levar os nutrientes, né? Entregar os nutrientes nas partes mais periféricas do nosso organismo através do sangue, né? Além do oxigênio, outros nutrientes são levados pelo sangue, não é só o oxigênio, mas o oxigênio ele acaba sendo ali a principal, né? O principal elemento para a nossa sobrevivência. Então, vamos fazer uma música aqui, espero que vocês curtam a música, é uma música muito bonita, né? Como, o título dessa música, professor, agora até fugiu da minha cabeça, mas enfim, depois eu vou falar para vocês aqui o nome da música, mas vocês vão conhecer. Por favor, professor. Bom, vai ser a surpresa dela, né? Vamos lá. Feche os olhos e perceba o movimento. Imagina o coração. Sinta dentro de você. Sinta o sangue circulando no seu peito, para você poder viver. Então vem ficar sabendo tudo sobre o coração. Não é difícil de entender. Cada ventrículo tem uma posição. Venha ver. Quando as veias cava, chegam com o sangue que contém o CO2. Isso tudo é no lado direito do coração, e vai pro pulmão depois. E então vem a hematose que ocorre no pulmão, e as veias pulmonares vão direto pro lado esquerdo do coração. Venha ver, e pro sangue poder circular, o coração vai bombear, a aorta vai
e distribuir, e todo o processo se repetir. Quando acontece a contração, ocorre a circulação para o organismo receber os nutrientes e então vem. Feche os olhos e perceba o movimento. Ah, moleque! Valeu, professor. Valeu. Então, pessoal, põe na tela aqui. Esse foi o professor Alexandre. Obrigado, professor. Vocês viram, né, que a importância de cada órgão para um determinado sistema, né, como ele é vital. No caso aqui, eu descrevi, através de uma música, né, a função do coração para o sistema circulatório, né? Eu falei aqui, ó, só para a gente traduzir um pouco a música. O coração, ele tem 4 cavidades, pessoal, tá? Ele tem 4 cavidades. Ele tem ventrículo, né, átrio e ventrículo direito, e átrio e ventrículo esquerdo, tá bom? O sangue que sai do coração, aliás, ele sai oxigenado. Então ele sai pelo lado esquerdo aqui, ele vai passear pelo corpo todo e depois ele retorna pelo lado direito, né? Pelo meu lado direito aqui, que é o teu lado direito aí, tá? Pelo lado direito. Quando ele volta, primeiro ele saiu rico em oxigênio. Quando ele volta, aquele oxigênio já foi deixado nas células. Então ele volta, digamos, vazio de oxigênio. Ele volta com CO2, ele volta com gás carbônico, que é um gás tóxico para a gente. Então ele vem para liberar. Então quando a gente puxa oxigênio, esse oxigênio entra no nosso organismo, vai para o sangue, e aquele sangue que já foi utilizado, aquele oxigênio que já foi utilizado, ele sofreu reação química e foi transformado em CO2, que é o gás carbônico. Então a gente expira, a gente joga fora, né, o gás carbônico. Por isso que diz, a gente puxa oxigênio e joga fora o gás carbônico. E esse processo, ele acontece no nosso organismo, essa troca gasosa acontece no pulmão. Quando o oxigênio chega no pulmão e o sangue que está vindo também, digamos, rico em CO2, né, ele vai fazer o quê? O CO2 vai ser jogado fora, né? Vai ser expelido e vai dar lugar para o oxigênio. E aquele sangue fica circulando e se renovando o tempo todo no nosso organismo, tá bom? Então, essa paródia que nós fizemos aqui, ela explica um pouco aí a questão do sistema circulatório. Então, continuando, vamos lá, põe na tela, nós temos aí vários órgãos, como eu falei, né, que vão ser responsáveis por várias funções dentro do nosso organismo. Então, nós temos aí um problema agora, né, como que geralmente esses tipos de conteúdo sobre fisiologia, eles vêm, como que o Enem cobra, como que é a abordagem do Enem sobre as questões, por exemplo, de fisiologia. Nós temos aqui um problema que diz assim, né, uma questão que diz assim: há algumas décadas surgiu no mercado um medicamento que provoca a perda de peso, tá? Perda de peso. Por inibir a ação da lipase. O que é a lipase, pessoal? Lipase é uma enzima, tá bom? Que ela faz parte do sistema, né? Na fisiologia humana, qual é a função dela? Ela digere gordura, tá bom? Se o corpo digere gordura, ele vai absorver. Quando a gente digere um alimento, o corpo não está absorvendo aquele alimento, por isso que ele está digerindo. Então essa lipase, ela digere gordura. É como se o corpo tivesse
digerindo ela para armazenar. Só que eu quero perder peso. Presta atenção, eu quero perder peso. Então, essa enzima, no meu organismo, eu tenho que achar uma forma de diminuir a atividade dela, porque ela digere gordura. Se ela digere gordura, é porque o meu corpo vai absorver. E se eu conseguir diminuir a ação dela, essa gordura vai passar direto, entendeu? E vai sair nas fezes. Então, o que o corpo não absorve, ele excreta, né? Ele joga fora, vamos dizer assim, ele descarta, tá bom? Então, a perda de peso, um medicamento que provoca a perda de peso por inibir a ação da lipase, tá bom? Lipase, lipo vem de lip, esse lip aqui vem de gordura, tá? E lipase vem de quebra, ela é uma enzima que quebra alguma coisa. Nesse caso aqui, ela quebra lipídios, tá bom? Ela é uma enzima que atua no intestino na digestão de gorduras, tá bom? Aí o que acontece? Um pesquisador, com o objetivo de avaliar a eficácia desse medicamento, o que ele fez? Decidiu medir nos pacientes a quantidade de gordura nas fezes e de triglicerídeos, que é um dos produtos da digestão da gordura. Tá? Ele decidiu medir a quantidade de gordura e de triglicerídeos no sangue dessas pessoas, né? Mantendo sempre a mesma dieta nos pacientes, fez as medidas antes e depois da administração do medicamento, ou seja, ele fez um parâmetro antes consumindo aquela comida e depois consumindo a mesma comida, mas usando tal medicamento. E a figura representa aqui os 5 resultados possíveis, né? Aí ele vai te dar aqui, ó, ele está te dando 5 gráficos, aí ele está perguntando assim, o efeito esperado do medicamento, ele está representado no resultado, né, de qual gráfico? No resultado do gráfico do 1, no 2, no 3, no 4 ou no 5. Aí aqui tem uma legenda que eu vou pedir para colocar na tela inteira, porque como ela está pequenininha, na tela inteira dá uma melhorada para a gente ver. Não fica tão grande assim, mas dá uma melhorada. Ó, nos gráficos, a torre preta, ela representa gordura nas fezes, né? Ou seja, essa torrezinha, esse indicativo preto, ele vai indicar a gordura nas fezes. Quanto mais alto ele tiver, mais gordura vai ter nas fezes. Só que isso é o antes. O que vai representar o gordura nas fezes depois do remédio é essa torrezinha aqui, ó, tá? O que vai representar os triglicerídeos, que é o produto da digestão da gordura, no sangue antes é essa torre cinza, tá? E o que vai representar o triglicerídeos no sangue depois que tomou o remédio é essa aqui, tá? Então, beleza. Então, nós precisamos pegar os parâmetros de antes e depois. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou procurar nesse gráfico, pessoal, a gordura nas fezes depois do medicamento, aonde foi que ela sofreu uma baixa, digamos assim. Porque é o seguinte, se eu tomo esse remédio, ele vai inibir a ação da lipase. Se a lipase não age, né? Se a lipase não age, automaticamente, né, as gorduras nas fezes têm que aumentar, entendeu? Então, o antes e o depois das fezes, da gordura nas fezes, tem que ter. O antes tem que ser um tanto e o depois tem que ser maior. O depois da gordura nas fezes, ele tem que ser maior. Por quê? Porque como ela não digeriu a gordura, o corpo não absorveu, portanto, ela foi para as fezes. Então, aonde é que as fezes, nesses gráficos, ela aumentou? Né, ele teve um aumento significativo, né? O 1 faz isso, né? O 1 faz isso e o 3 também, tá? 1, o 3 e o 5. Então, eu já sei que 2 e 4 não são, tá? Mas, vamos para o triglicerídeos.
ele é pela coluna cinza. Quando eu como gordura, que eu digiro a gordura, né, ela vai para o sangue, então o cinza fica lá no alto. Mas depois que eu tomo o medicamento, essa gordura vai embora, ela não é absorvida pelo corpo. Então, a gordura no sangue, o triglicerídeos, ele tende a diminuir. O único em que o triglicérides diminuiu, foi no 1. Se você prestar atenção, o 2, o 3, o 4 e o 5, ou o 3 e o 5, que era o que a gente estava analisando, todos eles ele subiu, ou manteve o mesmo patamar, digamos assim. Logo, o gráfico que indica o efeito certo, né, esperado do remédio, é o gráfico 1, tá bom? Por quê? Vamos lá dar uma arrematada na explicação, tá? Agora focando aqui só no 1, que a gente já sabe que é o certo, tá? 1, ele tinha as fezes num patamar, mas quando ele tomou o remédio, essa gordura, né, essa gordura das fezes, ela passou a não ser digerida, portanto ela saiu mais gordura nas fezes, então teve um aumento aqui de gordura nas fezes, ó. Foi para cima, gordura nas fezes, então é sinal que esse remédio fez o efeito esperado. No caso do cinza, ele era o sangue, esse sangue estava com muitos triglicérides, porque quando o corpo digere a gordura, parte dessa gordura, esse triglicérides vai reagir no sangue, a presença dele no sangue. Quando o corpo não digere essa gordura, a tendência é o triglicerídeos diminuir, né? Então, é o único gráfico que atua de acordo com o que se espera do medicamento. Ok, pessoal? Então, olha que interessante. Você percebe como uma questão, ele vem te cobrando, você precisa entender do funcionamento do organismo. O Enem, ele não vai te perguntar assim, a fisiologia estuda aí 2 pontos, os pés, a perna, o estômago, não, ele não vai te perguntar assim. Ele vai colocar uma questão que, dentro dessa questão, ela exige que você conheça de fisiologia para você conseguir responder. No caso aqui da lipase, a lipase é uma enzima que atua numa determinada função, que é a digestão de gorduras. Isso faz parte do funcionamento humano, isso faz parte da fisiologia humana, entendeu? Então, mais especificamente do que a gente chama das reações metabólicas, né, onde atuam as enzimas, tá bom? Inclusive, eu queria ver sobre a questão das enzimas, qual que é a função enzimática, pessoal? A função enzimática ela é promover alguma reação química dentro do seu metabolismo, no seu organismo. O que é metabolismo? São as reações químicas que acontecem no nosso organismo para a nossa sobrevivência, tá bom? Então existem várias enzimas, existem várias reações químicas que vão ser promovidas no nosso organismo. E essas enzimas funcionam como catalisadoras, ou seja, elas dão start, elas são iniciantes de determinados processos. Por isso elas vão catalisar, elas vão promover esses processos, tá bom? Eu quero passar um vídeo, uma paródia minha também, que inclusive está no YouTube, ela é Funções Enzimáticas, professor Silvinho Santos, mas eu vou passar ela agora aqui, eu espero que você curta, tá? Dá uma assistida nesse vídeo aí, é bem legal. Ei galera, sabia que a enzima é essencial para nossa existência? Quem diria? A enzima é poderosa, importante sua ação, função catalisadora, acelera a reação, sua especificidade é o principal fator. Quando ela encaixa no seu substrato, acelera o processo, é um catalisador. Quando ela encaixa no seu substrato, acelera o processo, é um catalisador. Quando ela encaixa no seu substrato, acelera o processo, é um catalisador. Quando ela encaixa no seu substrato, acelera o processo, é um catalisador. Alta especificidade, exigência é um fator. Sítio ativo e substrato, pH especificou. A temperatura
acelera o processo, é um catalisador. Quando ela encaixa no seu substrato, acelera o processo, é um catalisador. Quando ela encaixa no seu substrato, acelera o processo, é um catalisador. Quando ela encaixa no seu substrato, acelera o processo. A enzima é proteína, age no metabolismo, acelera as reações do nosso organismo. Vou falar alguns exemplos. Lipase e pitialina tem o status do correto para a ação de uma enzima. Ela é essencial para nossa existência, pois promove reações para nossa sobrevivência. Ela é uma substância essencial para nossa vida. Ela é uma proteína. Se acredita? Quando ela encaixa no seu substrato, acelera o processo, é um catalisador. Quando ela encaixa no seu substrato, acelera o processo, é um catalisador. Facilita, reage, acelera, 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 é um catalisador. Galera, quando uma enzima entra em ação, ela funciona como um acelerador da reação. Por isso, eu digo que é um catalisador. Você acredita? É isso aí, pessoal. Viu aí? Função enzimática. Eu inventando aí umas paródias para facilitar para você o entendimento, né, de algumas situações da biologia. Nesse caso aí, nós falamos sobre a questão da função enzimática, que é um importante elemento dentro da fisiologia humana. Inclusive, é um dos principais conteúdos da fisiologia humana é a ação das enzimas, né? Porque nós temos várias reações químicas que acontecem no nosso organismo, né? Até mesmo dentro dos sistemas, para que determinadas funções sistemáticas aconteçam, são enzimas que vão dar o start nessas funções. Inclusive, por exemplo, a digestão, né, o sistema digestório, quando a gente come uma comida, quando a comida chega na boca, a pitialina, que é uma enzima que está presente na saliva, que ela começa a ser produzida para quebrar a comida, o corpo já entende, olha, vai chegar comida no estômago, entendeu? Por quê? Porque ele começou a produzir a pitialina. A pitialina ela é produzida quando a comida está na boca, né? Se ela está sendo usada ali, o corpo já entende, ó, vai chegar comida no intestino, então ele já começa a preparar o suco gástrico, então é assim que funciona. Por isso que às vezes é maléfico, não é bom você ficar mastigando besteirinha, por quê? Porque seu corpo entende que vai chegar comida no seu estômago. Aí ele começa a produzir o suco gástrico, aí o suco gástrico ele é muito ácido. Aí só que não chega comida, você está mastigando ali um chiclete, alguma coisa, aí não chega comida, aí aquele suco gástrico não tem o que ele digerir, não tem o que ele degradar. Aí ele começa a queimar, digamos assim, porque ele é muito ácido, a própria parede do estômago, causando aí, principalmente para quem já tem essas tendências, né, a questão da gastrite, úlceras, enfim. Então, fica essa dica aí, tá bom? Mas enfim, se tratando aqui dos sistemas, o que são sistemas, pessoal? São órgãos que atuam juntos para realizar determinadas funções no organismo. Como assim, professor? Por exemplo, o sistema respiratório. Vamos lá. Nós temos aqui as narinas, né, as fossas nasais. Isso por si só é respiração? Pensa comigo. Por si só isso já é uma respiração? O processo de respiração está concluído? Não, pessoal, né? É preciso que haja um conjunto de outras coisas que aconteçam para que aquilo possa funcionar para a minha sobrevivência. Então eu estou, através aqui das minhas narinas, eu estou captando o oxigênio. Porém, ele vai descer pela traqueia, ele vai ir para os brônquios, e nos brônquios ele de fato está ali chegando no pulmão. E aí sim, o pulmão, né, que é o pulmão, o principal órgão, e ali sim vai se, digamos, se concluir o processo da respiração. Claro que não é tão simples assim, eu só estou falando de uma forma didática. Mas você entendeu que tem narinas, traqueia, brônquios, os alvéolos pulmonares que estão entranhados dentro do pulmão e o próprio pulmão, né? Então isso forma o quê? Um sistema que é um sistema respiratório. Se eu comer alguma coisa, essa comida vai ser mastigada na minha boca. Pronto, por si só isso já aconteceu, já me alimentei? Não. Para que essa comida sirva de fato para mim, ela precisa passar por um processo.
E esse processo quem vai fazer é o sistema digestório como um todo. Começa na boca, vai pelo esôfago, cai no estômago, o suco gástrico vai atuar, o pâncreas vai mandar o suco pancreático, a bile vai mandar a bilis, né, que vai ajudar na digestão da gordura, o intestino, né, depois que sai do estômago, o intestino vai retirar os nutrientes desse alimento, vai sugar o líquido, vai sugar os carboidratos, enfim, as vitaminas, os elementos proteicos que tem nessa comida. E aí o bolo fecal, né, que são as fezes, vai ser aquilo que o corpo não quer mais. E vai ter um caminho específico para isso e aquilo vai ser descartado, né? Percebeu que não é só mastigar? Existe o quê? Um sistema funcionando para que a digestão aconteça. Então, todo sistema é um grupo de órgãos, são vários órgãos que vão atuar em conjunto para a realização de uma função no organismo. No caso, o sistema respiratório, vários órgãos funcionam para que a respiração aconteça. O digestório, vários órgãos funcionam para que a digestão aconteça. Então, o processo, né, é digestão, mas os mecanismos para que isso aconteça são vários. Então, por isso que a gente chama de sistemas. E nós temos aí, vários sistemas, tá? Nós temos aí, põe na tela aqui, por favor, que está um pouco pequeno, fica melhor para a gente demonstrar. Nós temos aí o sistema circulatório, né, que é o que nós demos uma ênfase aí com relação à música que o professor Alexandre tocou com a gente. Nós temos o sistema respiratório, né, que é o que nós demos aí como exemplo, o pulmão, né, que é um órgão, digamos, principal. O sistema tegumentar, né, que são os tecidos. O sistema reprodutor, que envolve ali as gônadas, o ovário, os órgãos de cópula, né, que é o pênis, a vagina, o útero na mulher. Nós temos o sistema esquelético, que envolve os ossos. Você sabe que todos esses sistemas que eu estou falando, eles são compostos por vários órgãos. O sistema nervoso, né, como eu falei lá no início, ele tem a questão do cérebro, né, mas tem ali os nervos, né, que levam essas informações, né, os neurônios que vão levar essas informações do cérebro para o resto do corpo. Sistema sensorial, sistema digestório, como eu falei, vou botar aqui como protagonista o estômago, né, mas são vários órgãos que vão funcionar para que a digestão aconteça. Sistema imunológico vão envolver aí vários tipos específicos de células, entendeu? O sistema urinário, pessoal, que é muito importante também. Vamos botar aí o rins, que também ele participa aí na função de filtração, né? De filtragem dos fluidos do nosso corpo, mas também vamos ter no sistema urinário a bexiga, tá bom? Então, vocês percebem que são vários sistemas, cada um desses aqui, pessoal, cada um desses são formados por vários órgãos, tá? E por aí vai. Cada um desses são formados por vários órgãos que são muito importantes para o funcionamento do organismo como um todo, né? Se eu parar o meu sistema excretor, eu vou morrer. Se eu parar o meu sistema digestório, eu vou morrer. Se eu parar o meu sistema endócrino, que é onde tem ali os hormônios, eu vou morrer, né? Então, você consegue perceber que são vários sistemas, o nosso organismo ele possui vários sistemas que vão caminhar em conjunto para que o nosso corpo funcione, tá? Então, sistemas mais cobrados no Enem são o sistema respiratório, tá? Sistemas circulatórios e sistema digestório. Agora é importante você ter em mente, pessoal, que isso que eu estou falando aqui não quer dizer que a gente não sabe o que vem no Enem, tá? É difícil a gente prever o futuro, mas baseado em repetições nos últimos anos, geralmente, dois sistemas, quando se trata de fisiologia, o que cai mais tem sido sistema circulatório, respiratório
e digestório. Não estou dizendo que no próximo Enem vão ter questões, cada uma sobre um desses assuntos. Não, nós estamos trabalhando aqui com porcentagens, com possibilidades, né? Quando se trata de fisiologia humana, os assuntos que têm sido mais cobrados são esses. Assim como, por exemplo, a questão da ecologia. Ecologia também cai muito no Enem, porque aqui nós estamos falando de sistemas, no caso aqui fisiologia, né? Estamos abordando sistemas. Mas cai muito, por exemplo, em outra área, sem ser área da fisiologia, cai muito ecologia no Enem. Dificilmente não cai ecologia no Enem. Você falar sobre desenvolvimento sustentável, sobre unidade de conservação, entender de relações entre os seres vivos, fatores bióticos, fatores abióticos, ecossistemas, enfim. A gente também vai ver um pouquinho disso daqui a pouco aqui nesse aulão, tá bom? Mas dá uma focada, dá uma caprichada nesses temas aqui, ok? Também aqui, reações metabólicas. Essas reações metabólicas, elas estão muito relacionadas também à parte, né? As reações metabólicas estão dentro da fisiologia. E dentro das reações fisiológicas, temos lá as reações enzimáticas, né? Que a gente viu ainda agora na música aí, do clipezinho que passou. Então nós temos as reações metabólicas, que são o quê? São reações químicas que ocorrem no organismo para o seu funcionamento. A digestão, Lembra que eu falei da enzima da lipase? A lipase está promovendo ali uma reação química. Você já ouviu falar, por exemplo, em intolerância à lactose? Com certeza você já ouviu falar. Por quê? Pessoas que têm intolerância à lactose, muitas vezes por algum problema genético ou por algum problema momentâneo fisiológico, tem gente que por algum problema ela tem aquilo durante um tempo e depois ela já não tem mais, né? Mas o que acontece? A intolerância à lactose é quando a pessoa não produz uma determinada enzima que digere o leite. Olha que interessante. Como o seu corpo não consegue digerir o leite, ele fica dando problema dentro do seu corpo, né? E você sente algumas reações. Isso é intolerância à lactose. A pessoa não tem os mecanismos que vão digerir corretamente o leite. Então ele vai demorar no seu organismo, ele vai apresentar alguns efeitos colaterais. Até que ele consiga se livrar, você vai ter um sofrimento. Por isso que às vezes a pessoa toma, né, alguns suplementos de lactose, né? Por quê? Porque é como se você estivesse dando a lactose para o seu organismo, né, através desses remédios, e esses remédios vão possibilitar com que você possa tomar o derivado do leite, o próprio leite ou o derivado do leite, para que ele possa ser digerido, tá bom? Mas geralmente isso também, isso tudo tem a ver a questão das enzimas, no caso aí da lactase, que é a que quebra o leite, né, que digere o leite, tem a ver, tudo dentro da fisiologia, tá bom, pessoal? Então, nós temos a parte anabólica, que é o quê? Ela se refere aos processos que constroem moléculas complexas a partir de moléculas simples, consumindo energia para isso. Ou seja, o anabolismo é quando você dá para o seu organismo os nutrientes, você se alimenta, você toma ali um suplemento, você faz o que tem que fazer. Aí ele vai construir as moléculas que você vai utilizar. Quando o corpo necessita de usar essas moléculas que foram construídas, é na fase que a gente chama de catabolismo. É um conjunto de reações envolvidas na degradação ou quebra de moléculas complexas em moléculas menores. Ou seja, o anabolismo, tem até o gifzinho aqui, o anabolismo constrói as fibras musculares, ele retira, né, as reservas de determinados elementos dentro do nosso organismo, ele guarda, ele pega aquele nutriente e vai transformar isso em reserva energética, em estruturas prontas para o organismo usar. Quando o organismo precisa, aí ele vai desfazer aquilo para distribuir no corpo. É o que a gente chama de catabolismo, tá bom? Então, para o Enem, tu dá uma olhada nisso aí, dá uma aprofundada, que a gente só está dando uma lembrada legal para ti, dizendo que é importante você rever isso, né? E dar uma caprichada nesse conteúdo, tá bom? Põe na tela aqui. Nós temos uma questão que é sobre algo de fisiologia aí também, né? Durante uma expedição, um grupo de estudantes do Enem, tá, pessoal? Um grupo se perdeu do seu guia. Ao longo do dia,
em que esse grupo estava perdido, sem água, debaixo de sol, os estudantes passaram a sentir cada vez mais sede. Consequentemente, o sistema excretor desses indivíduos teve um acréscimo em um dos seus processos funcionais. Nessa situação, o sistema excretor, que é o sistema ali urinário, né? Onde envolve os rins, bexigas, enfim. O sistema excretor, o que é que ele fez? Eles ficaram com sede, né? E eles ficaram sem água e debaixo de sol. Portanto, sem água e debaixo do sol, suando, perdendo líquido. Então, o que aconteceu? Qual foi uma reação que eles sentiram no corpo deles? Aumentou a filtração glomerular, ou seja, aumentou a filtração nos rins para aumentar a urina, para jogar fora a água, produziu maior volume de urina, produziu urina com menos ureia, produziu urina com maior concentração de sais, ou reduziu a reabsorção da glicose dos aminoácidos. Veja bem, pessoal, existe um hormônio chamado ADH, que ele cuida da reabsorção de água para o organismo. No momento em que meu organismo está numa condição restrita de água, no momento em que ele está numa situação restrita de água, tipo assim, tem pouca água, ele tem que aproveitar a água que ele tem ou ele tem que continuar eliminando água? Não, pessoal. A tendência é que ele tente guardar água. Ele vai guardar água. E se guardar água, se ele guarda água através, ele começa a produzir o ADH, a vasopressina, é um hormônio que tem. Ele começa a produzir esse hormônio. Esse hormônio vai pegar o máximo de água que ele tem, ele vai reter, porque tem pouca. Então eu tenho que conservar a que eu tenho. Automaticamente, os resíduos vão ficar mais concentrados na urina, porque ela vai ficar uma urina mais concentrada, que está faltando água dela. Entendeu? Ela vai ficar mais escura, mais concentrada, porque ela não tem o diluente, que é a água. O corpo está regrando, ele não está dando água à vontade para o rins transformar em urina. Então, esses sais vão ser mais concentrados na urina. Viu como a fisiologia? Isso é fisiologia. Ele não está te perguntando o conceito, o que é fisiologia, quais são os órgãos envolvidos. Não, ele está te dando uma situação em que você precisa entender o funcionamento do corpo para você responder. Nesse caso aqui, é a letra D de dado, né? Ele vai produzir urina com maior concentração de sal. Por quê? Porque não tem tanta água assim na urina. Vai ter mais uma concentração, digamos, da sujeira, que são os sais aí que estão sendo eliminados. Tá bom? Vamos lá. Põe na tela. Falando aí de células, nós temos a parte da citologia, né? Onde você vai ter células procariontes, células animais e células vegetais. No caso, essas duas aqui são células eucariontes. E aquela primeira são as procariontes. Tá bom? Que são as bactérias. Tá bom? São as bactérias. Para aprender melhor, organelas, né? Fica atento, cai muito no Enem. Memorize as funções dessas principais organelas: núcleo, mitocôndria, ribossomos, né, que cuida da produção de proteínas, complexo de Golgi, que cuida da secreção, né, da eliminação de partículas indesejadas na célula, tá? Retículo endoplasmático, o rugoso e o liso, que vão participar aí da produção de proteínas também e de gorduras, né? Lisossomos, que é a digestão celular, cloroplastos, fotossíntese, que vão cuidar da fotossíntese nas células animais. E temos uma questão aqui, ó. Os sapos passam por uma metamorfose completa. Os girinos apresentam caudas brânquias externas, caudas e brânquia externa, mas não têm pernas. Com o crescimento e desenvolvimento do girino, as brânquias desaparecem e as pernas surgem, a cauda encolhe. Posteriormente, a cauda desaparece por apoptose, né, ou morte celular, programada, regulada por genes, resultando num sapo adulto jovem. A organela citoplasmática envolvida diretamente no desaparecimento da cauda é o que, pessoal? A organela, pessoal, que cuida da digestão celular, ou seja, ela participa ali da morte celular da célula, é o lisossomos. Então, se o corpo quer eliminar um tecido, ele vai ter que matar aquela célula. E quem participa desse processo são os lisossomos, dessas que estão aí, né? Que no caso aí é a B, de bola. Temos aí também as técnicas de DNA, né? Tem uma olhada nessa questão de DNA recombinante,
transgênicos, enfim, tá? Dá uma pesquisada nesse conteúdo, ok? Até devido ao tempo aqui a gente está, eu vou passando aqui para você de uma maneira um pouco mais, para você, como dica, né? Dá uma olhada e dá um print, enfim. Foca nesse conteúdo. Nós temos também os ecossistemas global, né? Onde nós falamos de ecossistema, biosfera, fluxo de energia, nós falamos sobre isso aí durante a aula, né? As aulas, eu falei com vocês. Produtores, consumidores e decompositores, a questão aí da produção de energia dentro do ciclo da vida, né? Que mais? Teia alimentar, níveis tróficos, tá bom? Tudo isso é interessante na parte de ecologia, a parte de ecossistema que você estude de uma maneira mais focada, tá bom, pessoal? Enfim, espero que vocês tenham curtido. Vamos para um outro momento agora da aula. Eu tenho certeza que vocês, dessa maneira aqui, foi um pouco mais divertido a gente aprender. Valeu? Vamos lá!